Bom, aluno, nessa aulinha 4.10, a gente vai falar de uma outra situação também que é informado dentro do S1200, que é a contratação de MEI no E-Social. O que acontece aqui? Vamos entender direitinho. Então, na contratação de MEI, que é o microempreendedor individual, quando este prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos para uma pessoa jurídica, o contratante, então aqui a gente está falando da empresa como contratante, vai enquadrar esse MEI na categoria 741 da tabela 1, que é a tabela de categorias dos trabalhadores lá do E-Social, lá do manual. Então, no caso MEI, ele vai ser tratado como um contribuinte individual, que prestou um serviço para sua empresa, sem sofrer, no entanto, a retenção da contribuição previdenciária. Então, não vai ter aquela retenção de 11%, por isso que tem que ser na categoria correta, que é a 741, devida por essa espécie de segurado. Além disso, ele deve ser identificado pelo CPF e pelo NIS. Então, você não vai usar o CNPJ para cadastrar lá no sistema, você vai cadastrar ele como se fosse um autônomo, vai pegar o CPF e o NIS, vai fazer a qualificação cadastral, tudo bonitinho. Nos demais casos de contratação de MEI por pessoa jurídica, o contratante não informa nada no E-Social. Então, se não for nenhuma dessas atividades, não se preocupe, não precisa informar nada. Se for alguma dessas atividades, você vai cadastrar lá como se fosse um autônomo e vai gerar um recibo, né, como se fosse um RPA, sem a retenção, mas para poder calcular os 20% para a empresa recolher, tá? Então, nós temos até um código específico lá dentro da tabela 3, que é a tabela de rubricas, que é o 3501, remuneração, inclusive adiantamentos, contribuintes individuais, inclusive honorários em trabalho de natureza eventual e sem vínculo trabalhista. Então, vocês podem cadastrar, gerar a remuneração, o valor que a empresa pagou pelo serviço daquele MEI na rubrica, no código da rubrica 3501, ok? Que tem lá tributação de INSS, de imposto de renda e não tem de FGTS. Então, só que ele vai tributar só a parte da empresa. Imposto de renda, sim. Se tivesse com o serviço acima da tabela, vai ter a tributação de imposto de renda, sim, ok? Então, aqui eu quero dar algumas dicas para vocês com relação a essa contratação de MEI, para você poder passar para as empresas, para os seus clientes, né, que muitas vezes não sabem disso. Olha, ao contratar os serviços de uma pessoa física ou de um MEI, solicite que este te apresente as informações necessárias para realizar a qualificação cadastral. Então, o empregador ele tem que estar ciente que, se for esse tipo de serviço, já tem que solicitar os documentos, né? Para realizar a pesquisa, solicite o nome completo, data de nascimento, CPF, PIS e realize a pesquisa. Se o autônomo ou MEI tiver qualquer divergência nos dados cadastrais, você não pode contratar o serviço. Bom, em tese, né, gente? Mas precisa correr aí para regularizar, porque você pode ter problema na hora de transmitir o E-Social, ok? Porque o 1.200, você pode até transmitir ele como autônomo, como trabalhador sem vínculo, o que não tem necessidade, porque não vai ser obrigatório, mas o 1.200 pode barrar e pode travar e você não consegue fechar a folha da empresa. Realizada a qualificação cadastral e estando tudo certinho, solicite os documentos do autônomo para o cadastro e uma geração de um RPA, porque daí ele já fica integrado ali com a folha de pagamento. Bom, gente, então, tendo em vista tudo isso, é importante comunicar ao seu contador antes que o fato ocorra para que ele possa orientá-lo, dar as retenções e para que você possa fazer o pagamento do valor líquido corretamente, ok? Isso eu estou falando para a empresa, né? A empresa tem que estar aí comunicando e conversando com o contador ou com o RH interno, com o DP interno da empresa, para poder identificar essas situações, né? Quando ocorre ou até mesmo antes de ocorrer, para fazer tudo em prazo hábil, bonitinho, e não ter dor de cabeça, ok? Até a próxima aula.